Livro Não Culpe a Deus, capítulo 2. Não culpe a Deus. É difícil que as pessoas que não estão familiarizadas com as Escrituras entender que as leis naturais que governam o mundo hoje surgiram em grande parte com a queda do homem. Quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Estas leis naturais, assim como as entendemos, eram colocadas de lado por Jesus sempre que ele considerava necessário abençoar a humanidade. Quando Satanás for finalmente amarrado e colocado no abismo, todas essas leis cessarão. Visto que as pessoas não entendem essas leis, muitas delas culpam a Deus, pensando ser ele o causador de acidentes, doenças e da morte dos seus bem-amados, e de tais catástrofes naturais, como tempestades, terremotos e inundações. Até as companhias de seguro chamam tais desastres de atos de Deus, mas eles não são de forma alguma atos de Deus. Deus não é responsável por nenhuma dessas coisas, nem é ele o autor de nenhuma delas. Deus não é o autor da morte, a culpa não é dele. Acidentes, enfermidades, doenças, morte e desastres acontecem como resultado natural da queda do homem. O autor dessas coisas é Satanás. Adão não conhecia a enfermidade antes de conhecer o pecado e Satanás. Dr. John Alexander Dowie, que estudou a reintroduzir a cura divina na igreja neste século, disse: a doença é o abominável descendente do seu pai, Satanás, e de sua mãe, o pecado. Nos anos de 1870, quando o Dr. Dowie estava pastoreando uma igreja congregacional num subúrbio de Sydney, uma terrível epidemia varreu através do oeste da Austrália. As pessoas morriam como moscas. Anos mais tarde, o Dr. Dowie relembrou como ele, sentado no seu escritório um dia, com a cabeça sobre os braços, chorava amargamente perante Deus e fazia as seguintes perguntas: ó Deus, és tu o autor da enfermidade e da doença? Fostes tu que enviaste esta terrível epidemia, essa praga sobre essa terra? Vais destruir a minha congregação inteira? De onde veio essa terrível praga? Quem é o autor dela? O Dr. Dowie havia sepultado 40 irmãos da sua congregação, mas 4 aguardavam sepultamento. E ele acabava de regressar de uma visita a mais de 30 paroquianos que estavam enfermos e morrendo. Então as palavras do Espírito Santo, inspirados em Atos 10:38, surgiram à minha frente, radiantes de luz, revelando Satanás como o profanador e Cristo como o curador. Escreveu este homem de Deus: as minhas lágrimas foram enxugadas, disse o Dr. Dowie, e o meu coração tornou-se forte. Eu percebi a maneira de curar e a porta arada. Então eu disse: ó Deus, me ajude agora a pregar a palavra a todos os moribundos ao meu redor, dizendo a eles que é Satanás que ainda corrompe e polui e Jesus ainda liberta, pois ele é exatamente o mesmo hoje. Ele não precisou esperar muito. Dentro de minutos, 2 jovens irromperam no seu gabinete, quase sem fôlego, clamando: ó, venha imediatamente, Mari está morrendo. O Dr. Dowie correu pela rua abaixo ao encalce deles, sem nem esperar para agarrar o seu chapéu. Ele estava furioso com Satanás por ter atacado essa inocente ovelhinha do seu rebanho. Ele encontrou a moça com convulsões. Assim que o Dr. Dowie entrou no quarto de Mari, o seu médico, que já havia perdido as esperanças, estava se preparando para sair. Ele voltou-se para o Dr. Dowie e disse: Senhor, não são misteriosos os caminhos de Deus? A palavra de Deus estava queimando no coração do Dr. Dowie. Caminho de Deus. Ele trovejou: como ousa o Senhor chamar isso de caminho de Deus? Não, Senhor, isso é uma obra do diabo. Ele desafiou o médico, que era membro da sua congregação, dizendo: o irmão pode orar a oração da fé que salva o doente? O médico respondeu: o Senhor está por demais excitado. É melhor dizermos: seja feita a vontade de Deus. E retirou-se. Não é isso estranho?
Muitos acreditam não ser contra a vontade de Deus manter um paciente vivo por tanto tempo que for possível, através de remédios, aparelhos e por todos os outros meios. Mas acham que orar para curar o paciente é trabalhar contra Deus. E quando as pessoas morrem, eles chamam isso de vontade de Deus. Ainda furioso com o ataque de Satanás, Dr. Dowie orou a oração da fé. As convulsões da moça cessaram imediatamente e ela caiu num sono tão profundo que a sua mãe e a enfermeira ambas pensaram que ela havia morrido. Ela não está morta. O Dr. Dowie assegurou-lhe. Depois de vários minutos, ele despertou Mary. Ela virou para sua mãe e exclamou: mamãe, eu me sinto tão bem. Lembrando de como havia Jesus ministrado aquela menina que ele levantou dos mortos, conforme as escrituras, o Dr. Dowie perguntou: e você está com fome? Oh, sim, ela concordou, estou com muita fome. Ele instruiu a enfermeira como preparar para Mary uma xícara de chocolate e um pouco de pão com manteiga. Ele entrou no quarto vizinho, onde o irmão e a irmã de Mary também estavam na cama com a mesma febre. Depois da oração, eles também recuperaram instantaneamente. Daquele dia em diante, o Dr. Dowie ministrou ao seu rebanho sobre a cura divina e orou para a cura do mesmo. Ele nunca mais perdeu outro membro devido à peste. À medida que me afastava do lar onde Cristo, o curador, havia sido vitorioso, o Dr. Dowie escreveu: eu não podia deixar de ter no meu coração um cântico triunfante que soou através do céu. E, todavia, estava tão pouco admirado com as minhas próprias operações e ainda mais pela minha descoberta de que, de fato, ele é exatamente o mesmo hoje. E essa é a história de como eu comecei a pregar o Evangelho de cura através da fé em Jesus. Livro Não Culpe a Deus, capítulo 2. Não culpe a Deus.